Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui é o professor Paulo Marcos, do canal da PMR Assessoria. Um tema pedido hoje, é um tema até não repetido, mas assim, o enfoque dele sim. Nós vamos falar hoje, na verdade o tema é comentando o planejamento tributário. Você fala, Paulo, mas não estão na época de planejamento? Aí eu te falo, cara, planejamento tributário não tem época. Até porque as empresas nascem toda hora. As empresas que estão aí já nascidas, né, já grandinhas, elas podem mudar de regime tributário dependendo de uma situação específica. Pode pedir um regime especial, enfim. Então, assim, não tem tempo. Mas, assim, comentando o planejamento tributário, na verdade é muita coisa, né? Existem pós-graduações de 1 ano e meio sobre planejamento tributário, vários módulos com cada imposto, um monte de coisa, né? Eu mesmo tenho um programa que chama PDCF, Programa de Desenvolvimento Contábil Fiscal. Programa de Desenvolvimento Contábil Fiscal, onde a gente trabalha, nós estamos em uma turma agora, trabalhando nos nossos encontros o planejamento tributário. Isso é muito legal, tá? Regimes tributários são os regimes que existem na legislação brasileira hoje a nível de pagar imposto, carga tributária. MEI e microempreendedor não posso nem considerar que seja um regime tributário, mas o MEI e microempreendedor que está estouradaço, né? Estouradaço na atualidade, mais de 7 milhões de pessoas, sei lá quantas, mas, e aliás muitos inadimplentes. O regime tributário do MEI é uma situação que o pessoal fala, não precisa de contabilidade, tá, mas agora está sendo obrigado ao E-Social. E aí, não precisa de contabilidade? Você consegue fazer o E-Social? Eu preciso de um faturamento assinado pelo contador. Pô, mas eu não preciso de contabilidade, por que eu preciso de contador? Então tem um mito, tá? É um mito. Não existe que MEI não precise de contador. Ele não pode estar precisando agora, mas, cara, ele vai precisar de um contador, caso ele não tenha, para resolver algumas pendências que vão aparecer lá na frente. Então, se você é um microempreendedor, procure um contador, troque ideia, tá? Não é terrorismo, mas é para o seu bem, faça isso. Microempreendedor é algo que não se paga taxa, não se paga imposto, paga uma previdência, uma situação para você ter uma segurança, e é muito válido você ter uma segurança junto à previdência, ok? Tem o Simples Nacional, que é o regime mais utilizado disparadamente pelas empresas do Brasil, tá? O Simples Nacional, a princípio, é para empresas com faturamento até 4 milhões e 800. Agora uma dica aí o comentário, a dica, quando chegar a 3.600, meu amigo, faz conta, olha se está interessante ou não, tá? Olha se está interessante ou não quando você tiver perto de 3.600. Porque, primeiro, se você for um comércio, uma indústria, pode ser que você tenha que recolher o ICMS, no caso de serviço, o ISS, fora do Simples, e não vai ser legal isso. Pode ser que isso aumente sua carga tributária. Mas o Simples Nacional, ele tem a característica de deixar a folha de pagamento, os encargos da folha de pagamento, mais leves, mais baratos. E isso funciona bem. Isso funciona bem. Então, olhe isso, dê uma olhada nisso, tá? Lucro presumido, ele é interessante para as empresas que têm um lucro maior, que tem uma rentabilidade maior. Sabe por quê? Porque ele pega essa rentabilidade grande, esse resultado, esse lucro bom, e presume num valor, numa faixa menor. Por isso chama lucro presumido. Ele presume, traz ela para menos. Essa é a ideia do lucro presumido, tá? É bom comentar a nível de estado que a gente fala assim, Simples Nacional, débito e crédito. Débito e crédito é a forma de apuração de alguns impostos. Pode ser do ICMS, pode ser do IPI, e no caso de lucro real, pode ser do PIS/COFINS. Débito e crédito, ou seja, você debita em cima das suas saídas, das suas vendas, depende do fato gerador do imposto, e credita nas compras, nas entradas. Então, débito e crédito é isso. Então, a gente fala, a empresa é Simples Nacional ou débito e crédito? Não é isso. Ou ela é Simples Nacional, ou ela é lucro presumido, ou é lucro real. Débito e crédito, tanto a presumido quanto a real pode ser. Depende do imposto ali, do enquadramento. Tá? Mas lucro presumido, falando nisso, ele usa o ICMS e o IPI como débito e crédito. O lucro real é bem interessante para quem tem uma rentabilidade menor. Por quê? Porque ele tributa a realidade da empresa.
lucro real. E a gente sabe que hoje em dia está tudo tão competitivo, as coisas estão ficando cada vez mais assim, mais apertadas financeiramente falando, tem mais concorrência, tem mais tudo. Então acredito eu que hoje, se a gente olhar a questão do lucro real, tem várias empresas, eu cito isso com propriedade, tem várias empresas que estão no Simples Nacional que poderiam estar pagando menos impostos no lucro real. Acontece que às vezes não foi feita uma conta, não vou chamar nem de planejamento tributário, mas uma apuração tributária, uma simulação tributária, para que ela veja o que ela está pagando no simples, o que ela está pagando no presumido, o que ela está pagando no real. Tá? A questão é essa. Essa é a questão. Tá bom? Então precisa fazer conta. O Simples Nacional é o melhor. Não existe o melhor de forma literal. O melhor depende de cada situação. Eu costumo dizer nas aulas que o planejamento tributário depende. Professor, qual que é o certo? Depende. Professor, mas se a empresa tal... Depende. Você tem que analisar. Aliás, é para isso que nós estamos aqui, para analisar, criar critérios para analisar. Agora, uma questão que está muito pegando, antes da questão que está pegando, a gente tem a substituição tributária, que é uma situação específica, sobretudo de ICMS, que muda a vertente. Nós temos a antecipação de ICMS de fora do estado, que é a compra de Simples Nacional. Isso tudo entra no bolo dessa simulação tributária que eu estou dizendo, tá? Mas tem também as operações complementares e triangulares, a venda, a ordem, você vende e manda o cara entregar, a industrialização por encomenda. Eu quero ter uma indústria, mas eu não quero ter aqui o maquinário, os funcionários, eu vou terceirizar minha mão de obra, eu vou terceirizar a minha cadeia tributária. Existe isso. Cada caso é um caso. Agora, uma coisa que você tem que ter atenção, que está muito crescente, os estados, né, as unidades federativas, estão muito abertas a isso hoje, são os RETs. RET, Regime Especial de Tributação. O Regime Especial Tributário é RET, tá? Pode ter outro nome, mas é uma situação atípica. É tipo assim, a nível de ICMS, tem lá as regras do regulamento de ICMS, só que você vai até o estado, Estado, eu preciso de outras regras, eu preciso de algo especial para mim, porque os caras de outro estado estão vindo aqui comprando e eu não tenho força, né, como competir. Aí o estado vai te dar um RET, um regime especial. Lógico que você vai se comprometer a algumas coisas, mas aí com esse RET, você esquece o regulamento de ICMS e segue aquele RET com alíquotas diferentes, talvez, bem provável, com diferimento na entrada. Diferimento é a postergação do imposto, né? Até isso facilita na compra, sua compra pode ficar mais barata, mais barato. Então assim, depende muito da situação. Agora, não deixe de considerar o RET, tá? Aí tem RET específicos para e-commerce, tem RET para indústria moveleira, tem RET para um monte de coisa especificamente, tá bom? Comentários, tá? Planejamento tributário é algo além de tudo isso que nós estamos falando, só que são gatilhos que a gente precisa ter noção para que uma empresa, que a sua empresa não pague mais imposto do que seja justo, ok? Compartilhe esse vídeo aí, manda para o seu colega empreendedor, para você também, e qualquer coisa, quiser detalhes desse planejamento ou dessa simulação, faz contato aqui com a PMR que a gente está à disposição. Abração, até mais, tchau!